Aleluia! Estamos nós aqui hoje, agora, nesse tempo poderoso, 14º dia, leitura do Novo Testamento, 284 dias em propósito de leitura total da Bíblia, amém? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Olha, queria te lembrar que a vontade do Senhor é se fazer conhecido a nós. Nós muitas vezes queremos, queridos, conhecer a vontade de Deus. Nós muitas vezes queremos saber o que é que Deus tem para nós, o que é que Ele está pensando a respeito de determinado assunto. Mas sabe que a única maneira de nós sabermos é conhecendo a palavra dele. Conselhos, queridos, sabe, direções, está na Bíblia. E nós estamos, queridos, nesse tempo poderoso, querendo conhecer mais a respeito de Deus e encorajar cada um de vocês a vir conosco nessa jornada aí até o livro de Apocalipse, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nós aí, porque hoje, de acordo com o nosso devocional, você tem acompanhado nos stories, eu sempre estou deixando aí o nosso cronograma do mês, tá bom? Então, nós estamos avançando agora no Evangelho de Marcos. Passamos por Mateus, os vídeos estão gravados. Agora estamos no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos então no capítulo 3 e 4. E olha só, o capítulo 4 é um pouquinho extenso, então nós não podemos perder tempo. Precisamos avançar aí. Então, claro, eu já quero convidar você a vir comigo, tá bom? Tem palavras muito poderosas aqui, queridos. Nós estamos aí nessa jornada de Jesus, né? Operando milagres, curando a todos. E sem dúvida, nós aprendemos muito aqui quando meditamos nas Escrituras, tá bom? Então vamos juntos então. Ó, capítulo 3 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, vai dizer acerca de Jesus curar no sábado. Você sabe que isso é um tabu, né? Algumas religiões vão dizer acerca de guardar o sábado, né? Então aqui, Jesus está ensinando, tem um ensinamento bem poderoso acerca de curar no sábado. Ele diz o seguinte, olha, Jesus foi à sinagoga, ele estava numa sinagoga, e enquanto ele estava ali na cidade de Cafarnaum, é o que a palavra vai nos dizer. Queridos, ele vai e cura um homem que tinha a mão atrofiada, a mão aleijada. E ali, queridos, Jesus ficou muito entristecido, sabe por quê? Porque ele percebeu que os fariseus que estavam ali, eles foram se encontrar com os herodianos e, queridos, para discutirem uma forma de matar Jesus, porque Jesus estava ali curando no sábado e Jesus estava operando muitos milagres, né? E ali estavam deixando realmente aqueles mestres da lei, queridos, furiosos, viu? E aí no capítulo 3 ainda vai nos dizer que Jesus então se retira dali, depois de fazer esse milagre ali no templo, na sinagoga, e ele vai com seus discípulos para o mar. Nessa ocasião, queridos, uma multidão seguia Jesus e acabaram comprimindo. Era tanta gente que comprimia Jesus, a palavra vai nos dizer. E sabe, queridos, até os espíritos imundos, até os demônios, sabe, ouviam e começavam a cair aos pés de Jesus, né, gritando, o Senhor é o Filho de Deus. Os próprios demônios gritavam isso, né? E ali, queridos, Jesus então sobe ao monte e convida alguns para ir com ele, queridos. Aqui no capítulo 3 nós vamos perceber ele escolhendo, queridos, os 12. Você lembra dos discípulos? Pois é, aqui no capítulo 3 ele vai escolher os 12, né? E ainda vai chamar cada um deles de apóstolos, né? Seriam os apóstolos de Jesus. Então nós percebemos aqui no capítulo 3 ele falando isso e ainda disse mais, olha, eu dou a vocês poder para expulsar os demônios e para curar os enfermos. Então, parênteses aqui, só para você entender, o Senhor nos entregou também essa autoridade, tá bom? Nós que somos hoje filhos de Deus, que reconhecemos Jesus no seu sacrifício, nós também temos esse poder, queridos, de expulsar demônios, de curar os enfermos, tá bom? Essa autoridade está sobre as nossas vidas, tá certo? Tá bom, vamos continuar então aqui. Uma outra coisa que você vai ver também no capítulo 3 é o nome dos discípulos, tem aqui no capítulo 3, tá bom? Continuando então. Vai acontecer, queridos, aqui, que o povo, né, não dava descanso para Jesus. Nós vamos perceber, a palavra vai dizer exatamente isso, nem para Jesus e nem para os seus discípulos. Então, para onde eles iam, queridos? Eles estavam atrás, eles não tinham tempo nem para comer. É o que vai dizer o texto para nós. Os familiares de Jesus, inclusive, queridos, começam a cogitar numa possibilidade de pensando, né, que ele estava fora de si. Então, tentavam parar Jesus. Então, aqui acontece uma coisa também muito curiosa, viu, queridos? Aqui no capítulo 3.
eles começaram a dizer, os mestres da lei, né, os escribas, que Jesus estava expulsando os demônios em nome de Beelzebu, em nome do próprio Satanás, né? E aí Jesus começa a dar um ensino através daquilo dali, dizendo que um reino dividido, ele não tem como subsistir, ou seja, não tinha como ele estar ali servindo ao próprio Satanás, expulsando demônios de Satanás, não faria sentido aquilo, né? Então Jesus diz isso, mas ele também traz um ensinamento muito poderoso, dizendo que aos homens, queridos, é lícito, né? Na verdade não é lícito. Os homens têm sim uma oportunidade de serem perdoados. Pensem assim, mas o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse, querido, nunca seria perdoado. Então o Senhor está dizendo isso aqui também, porque eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo que estava atuando através da vida de Jesus, tá bom? É isso que acontece no 3. Vamos para o capítulo 4 agora. No capítulo 4, vai falar acerca da parábola do semeador. Muito poderosa, queridos. Essa parábola nos ensina muito, porque no próprio capítulo 4, Jesus vai falar sobre ela e também ele traz a explicação do que significa. Então ele vai dizer, por exemplo, aqui, ele estava sentado num barco, só para você entender, né, que como é que era o contexto. E mais uma vez, queridos, ele começa a ensinar a multidão. A multidão o cercava e ele começou a ensinar. Então ele estava num barco e as pessoas ali à volta, né, onde poderiam ficar de pé, você entendeu? Eles estavam um pouquinho longe assim da beira do mar e as pessoas ali à volta, e ele ensinando ali nesse contexto, né, queridos? E aí foi quando ele começou a ensinar acerca dessa parábola. Ele diz, olha, o semeador saiu a semear, e aí nós vamos perceber na leitura que ele vai dizer que uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho, outras, queridos, caiu num solo raso, pedregoso, né? Outras caíram em meio aos espinhos, mas algumas deram frutos, caíram numa boa terra e deram então frutos de 30, 60 e até 100 por um. Queridos, Jesus então vai começar a explicar o que significava aquela parábola, né? E ali, queridos, ele começa a dizer que o lavrador é aquele que semeia a palavra de Deus, é aquele que semeia essa palavra aos outros. Então ele diz, ó, aquele que tem um coração duro, então Satanás vem e rouba, retira a palavra dele, a semente, né, nessa ocasião aqui. Ele diz, o que caiu em terreno pedregoso é aquele de coração que até recebe com alegria, que tem um coração que recebe com alegria a palavra, mas aí, como as suas raízes não são profundas, permanecem por pouco tempo, ou seja, começa a surgir perseguições, sofrimentos por causa da palavra, logo essas pessoas abandonam a fé. E ele continuou, as sementes em meio de espinhos são aquelas pessoas que ouvem as boas novas, recebem aquela palavra de boa notícia, mas aí chegam as preocupações, chega a ilusão com a riqueza, chega também as seduções das boas coisas, e aí acabam sufocando a mensagem de Deus que foi enxertada ali naquele coração. Elas acabam não produzindo frutos. E ali ele continua dizendo, e tem também, claro, aquele que tem um coração receptivo, recebe essa palavra e acaba multiplicando, né? Como ele diz, a 30, 60 e até 100 por um. Então, queridos, nós aprendemos muito, medita nessa palavra, nessa parábola que Deus vai falar muito com você poderosamente, tá bom? Como o nosso devocional não pode ir muito além, eu vou citar para você umas outras parábolas que vão ser ditas aqui no capítulo 4. Você precisa ler a sua Bíblia, tá bom? Aqui eu gosto de dar aquele apanhado geral para você, quando for mergulhar nas escrituras, já saber tudo que está sendo mencionado ali. Então vai falar sobre a parábola da candeia, vai falar também sobre a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Tudo isso no capítulo 4, ali entre os versículos 21 até mais ou menos os 30 e poucos ali, tá bom? Eu marquei inclusive até o 29. Como é que termina o capítulo 4? Só para você me entender. Jesus então falava por parábolas, como eu já disse a vocês, mas aos discípulos, queridos, ele sempre tinha um particular e ele explicava tudo o que ele estava querendo realmente dizer com aquelas parábolas, né? E a palavra vai nos dizer que no finalzinho da tarde, Jesus diz aos discípulos para eles atravessarem o mar. Você lembra daquela tempestade que acontece? É aqui no capítulo 4 também. Acontece uma super tempestade, Jesus está ali na polpa do barco para poder dar uma descansada numa almofadinha, ele está lá dormindo, queridos, e as ondas e o vento, olha, ondas enormes, gigantes, a palavra vai dizer isso. E os discípulos começam a ficar, né? E agora, o que faremos? Então eles vão lá, acordam Jesus e diz, Jesus, olha só, não te importa que nós venhamos perecer? E ali Jesus levanta, queridos, manda o vento se calar, manda o mar se aquietar, e aí depois vira para os discípulos e diz o seguinte, ei, olha só, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Queridos, e ali os discípulos ficam, né, sem saber o que responder, mas eles comentavam entre si
Quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Então eles ficaram realmente muito impressionados. Queridos, essa palavra, ela é poderosíssima. Falou tanto ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Não deixe de meditar nela, tá bom? Eu vou ficando por aqui no nosso devocional, tá bom? Nós vamos dando continuidade aí. Me acompanhe, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas também se sintam motivadas a estarem conosco, tá bom? Todos os dias nós estaremos compartilhando aqui com vocês pelo Instagram, Facebook, YouTube, esse pequeno resumo do devocional, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe poderosamente. Tchau, tchau.